Bom dia, pessoal, tudo bem? Queria ver hoje, pessoal, essa primeira aula, ver as questões do ENAD, do pessoal de gestão financeira, né? Tecnólogo de gestão financeira, tá bom? Então, nós vamos trabalhar aqui com 10 questões, certo? E disponibilizar para vocês no Teams, para que vocês possam dar uma olhada mais ou menos como é que vai ficar, como é que será a prova de vocês, né? Mais ou menos como é que vai ser as questões dessa avaliação que vocês vão fazer no dia 27, ok? Então, eu vou ver aqui com vocês a primeira questão. Bom, meu nome é Teixeira, José Teixeira, sou contador e vou trabalhar aqui algumas questões com vocês, tá ok? Então, um momento aí. Então, pronto. A primeira questão que eu peguei aqui para a gente comentar seria, né? Nós vamos trabalhar aqui só a parte do componente específico, ou seja, aquelas questões voltadas, né, para a área de trabalho de vocês, tá bom? O curso de vocês. Então, é o seguinte, eu trouxe aqui a primeira questão discursiva, né? Vou trabalhar aqui com a questão discursiva. Essa questão discursiva diz assim: o estudo de macroeconomia envolve questões relacionadas à política monetária e seus instrumentos. Só um momento, está escuro. Seus instrumentos, entre os quais estão operações de redesconto, depósito compulsório e operação de mercado aberto, que envolve as decisões sobre a taxa básica de juros Selic. O Comitê de Política Monetária, Copom, decide sobre a taxa básica de juros, levando em consideração a evolução do índice de preço ao consumidor amplo. Ok? Então, ele está pedindo aqui na questão discursiva, um momento. Está pedindo que vocês façam aí, né, uma explanação sobre dois aspectos aí. O conceito de inflação, vale 3 pontos, e B, a utilização da taxa de juros como instrumento de política monetária de combate à inflação. Né? Questão bem fácil, que vocês, como eu já falei, né, no nosso primeiro encontro, não precisa falar muito, não precisa, tem que ser bem simples e objetivo naquilo que você vai responder. Ok? Não precisa escrever muito, porque quando a gente escreve muito também acaba errando. Então, seja bem básico, bem simples, nada de gíria, tá bom? Palavras bem objetivas. Então, a primeira coisa que você tem que entender é o que é inflação, pessoal. Sempre que você for falar inflação, entenda que inflação é quando os preços das mercadorias começam a aumentar. Tá? Então, você tem um aumento de valores das mercadorias, né, do que você consome, né, a população consome. Outra coisa também que vai interferir na inflação, com a inflação, aliás, é quando a moeda do país ela começa a se desvalorizar, ou seja, o poder de compra dessa moeda, né, por exemplo, o real, ele começa a se desvalorizar, tá? O poder de compra da moeda começa a diminuir, tá? Então, se você tem esses dois aspectos da inflação, você já sabe o que é inflação. Então, o que é inflação, Teixeira? É quando os preços de determinado país começam a aumentar e o poder de compra, né, o poder de compra daquela moeda começa a diminuir. Pronto, isso aí seria o conceito de inflação, certo? Bem simples e bem objetivo. É assim que você tem que responder. Então, essa questão que eu estou comentando aqui vale 3 pontos, esse item aí. Já no item B diz assim, a utilização da taxa de juros como instrumento de política monetária de combate à inflação. É o seguinte, o Banco Central ele tem esse poder, né, de política monetária. Né? Então, ele tem esse poder de interceder no mercado para quê? Para conter a inflação. Como eu falei para você já anteriormente, a inflação que é, Teixeira? É quando a moeda do país perde o poder de compra. E também quando os preços começam a aumentar. E, além de tudo isso, a oferta de mercadoria, né, de consumo, a oferta de mercadoria que você consome começa a diminuir do mercado. Certo? Então, como evitar essa inflação? Né? Então, o que é que o Banco Central faz, pessoal? Com a política monetária? Ele ele aumenta a taxa de juros. Tá? Então, não tem a taxa Selic ali, que nós falamos, né? Quem controla essa taxa Selic também é o Banco Central pelo Copom. Então, o que é que o Copom faz?
esse Comitê de Política Monetária, ele aumenta a taxa de juros. Então, se você, nós vamos ver mais adiante outras questões, mas a Selic hoje no país está quase 14%. Por quê? Porque o Brasil, agora há pouco tempo, vem com um processo de inflação, aumentando a inflação chegou a mais de 10%. Então, para conter essa inflação, anual no caso, tá bom? Então, para conter essa inflação, o que é que o Banco Central fez? Aumentou a taxa de juros, que lá atrás estava pertinho de 1%, né? Estava abaixo de 1%, agora está chegando a quase 14%, certo? Quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, o que é que vai ocorrer, Teixeira? Vai ocorrer que os bancos, né, as financeiras, começam a taxar maior o dinheiro que ela vai emprestar. As pessoas físicas e jurídicas começam a o quê? A colocar um pezinho atrás, a ficar com medo de pegar dinheiro emprestado, porque os juros estão muito altos. Então, ela contém o quê? A moeda circulando no país. Por quê, Teixeira? Ora, porque as pessoas não estão pegando dinheiro emprestado para investimento, né, para outros fins, certo? Então, se diminui esses empréstimos, esse financiamento para as pessoas físicas e jurídicas, o que é que vai ocorrer, pessoal? Vai ocorrer que a moeda que circula no país começa a diminuir. Então, se você verificar a parte de lei da oferta e da procura também, o que é que ela diz? Diz o seguinte, que sempre que a oferta de um produto diminui e a procura aumenta, o que é que vai acontecer? No caso do dinheiro, do real, o preço dela vai aumentar, ou seja, o valor dela aumenta. No caso da moeda real, certo? Então, é por isso que o Banco Central, quando a inflação está muito alta, eles vão usar a política monetária nisso. O que é que eles vão fazer? Repetindo, eles começam a aumentar a taxa de juros, assim os bancos e as financeiras vão aumentar também os empréstimos que eles vão fazer para as pessoas físicas e jurídicas. As pessoas físicas e jurídicas vão ficar com medo de pegar esse dinheiro emprestado. Se as pessoas físicas e jurídicas não vão pegar dinheiro emprestado para investimentos, o que é que vai acontecer? A quantidade de moeda no país, né, moeda por exemplo, real, vai diminuir em circulação, fazendo com que lá na frente, né, o valor dessa moeda, por exemplo, real, comece a aumentar. Tá ok, pessoal? Então, seria isso aí, bem resumido e bem objetivo, como eu falei para vocês, tá bom? Então, obrigado aí. Essa aqui foi a nossa primeira questão e vamos, vamos para outra, tá bom? Então, ok? Então, um momento. Valeu, tchau, obrigado.